Como é que o senhor vê o Brasil sob a nova presidência? O Brasil, sob a nova presidência, tem que partir de uma avaliação da sociedade brasileira. Eu acho que a sociedade brasileira viveu os últimos anos se despedaçando, se dividindo muito e se polarizando muito. Então, qualquer novo presidente que assuma o governo a partir do ano que vem vai ter que se deparar com essa sociedade, né? Que é uma sociedade que, no limite, é ingovernável, né? Muito difícil de ser governada pela polarização, pelas divisões e pela má organização política da própria sociedade. É uma sociedade que tem desníveis sociais muito grandes e má organização política, uma precária organização política. Um indicador disso é o fracasso dos partidos, por exemplo, né? Que, sobretudo nas eleições desse ano, 2018, os partidos foram praticamente destruídos pelas eleições, no sentido de que eles não conseguiram avançar com as suas proposições e não conseguiram vencer as eleições. Isso partindo do suposto de que o presidente vitorioso não veio no bojo de um partido. Ele, na verdade, carregou um partido com a sua ascensão política na sociedade. Nós conhecemos o nome de vários políticos, mas não conhecemos o nome dos partidos desses políticos. O brasileiro não foi sempre assim um eleitor de nomes, de salvadores da pátria? Não, foi. Eu acho que não quer dizer que essa situação tenha se alterado no que diz respeito a esse aspecto. Mas antes, vamos tomar como referência o processo de redemocratização, a partir do início dos anos 80 do século passado para cá. Sempre houve organizações partidárias, no mínimo fornecendo balizes e diretrizes para a conduta dos cidadãos e para as eleições, para a conduta eleitoral dos cidadãos. Nesse aspecto é que mudou. Quer dizer, nós passamos uma parte grande do processo de redemocratização, por exemplo, com uma polarização entre dois partidos, o PT e o PSDB, que de alguma maneira ofereciam aos eleitores uma perspectiva de posicionamento. Isso é que desapareceu hoje em dia. Quer dizer, o PSDB, há bastante tempo, ele vem perdendo capacidade propositiva e a mesma coisa com o PT. Ou seja, os dois grandes partidos da experiência democrática mais recente do Brasil naufragaram. E com isso abriu-se um espaço grande para a emergência de uma força política superior, diferente, estranha aos partidos, né? Que justamente foi o que deu impulso à candidatura do Bolsonaro. E como essa sociedade vai se organizar agora sob essa presidência? Eu acho que o enigma a ser decifrado é justamente esse. Porque alguns elementos você já tem e a gente pode usá-los para aperfeiçoar a análise. Um elemento, o PT não saiu dizimado totalmente como organização. Ele tem um peso parlamentar, tem a maior bancada na Câmara. A maior bancada na Câmara, tem uma presença no Senado, né? Tem alguma força nos estados e municípios, ainda que declinante. Outra força é aquilo que vem sendo delineado pelo Ciro Gomes, e se posicionou de uma maneira no segundo turno a deixar aberto um caminho para ele aparecer como uma alternativa à oposição petista, que seguramente terá lugar, até porque o PT foi o partido que perdeu o segundo turno e é inevitável que ele se posicione como oposição. O PDT está tentando atrair o PCdoB e o PSB. Então você tem um outro núcleo aí de oposição. E você tem um espaço enorme aberto, que seria o espaço daquilo que a gente, durante esse ano aqui, chamou de centro-esquerda, que pode ser um centro-esquerda um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, pode ser um centro-esquerda que derive para um campo social-democrático, uma posição que eu até separaria das outras duas como sendo uma oposição de tipo propositivo, né? Somos contra esse governo, porém não nos recusaremos a dialogar com ele, né? Então você teria aí a oposição brasileira subdividida em dois ou três grandes campos. Um campo mais propositivo, construtivo, e um mais negativo,
mais de confronto e de polarização, digamos assim. Que não faz concessões. Que não faz concessões ou faz muito poucas concessões. Mas acho que tudo isso é algo que vai ter que ser definido a partir do início efetivo do governo. Na campanha ele fez propostas que são muito discutíveis, muito polêmicas mesmo. Por exemplo, a reforma do Estatuto do Desarmamento, essa questão da escola sem partido. Ele vai conseguir avançar com essas bandeiras? Isso vai existir no governo dele? Eu acho que não vai existir. Eu acho que, inclusive, a campanha Bolsonaro não terá uma extensão natural na presidência Bolsonaro, por um motivo básico. Primeiro, a ideia de que a faixa presidencial tem um peso e ela obriga o político que a está vestindo a proceder de acordo, digamos assim, com leis, normas e etc. A segunda coisa é que há uma malha institucional de fiscalização e controle dos atos presidenciais. Há até mesmo uma malha parlamentar que controla. O executivo no presidencialismo brasileiro não pode tudo. E o fato do Bolsonaro eventualmente obter uma larga maioria no Congresso não significa que ele vá conseguir aprovar tudo ali. E a maior parte desses temas polêmicos que ele anunciou precisam da aprovação do Congresso. Outros desses temas precisam da aprovação do Supremo Tribunal. O senhor acredita que em algumas áreas o Brasil vai avançar? É muito difícil falar isso, porque, basicamente, você não teve um programa Bolsonaro durante as eleições. Ele não apresentou um programa. Ele vai apresentar agora, a partir de agora. Então, a partir de agora, a gente vai ter condições. Mas, levando em consideração o tipo de assessoria que ele está montando, eu acho que algumas coisas a gente já pode prever. Por exemplo, eu acho que ele pode melhorar a infraestrutura, sobretudo por conta das assessorias militares. Os militares brasileiros são bons em infraestrutura. Uma boa parte da nossa infraestrutura de comunicação, por exemplo, foi desenhada a partir de inteligência militar. Então, eu acho que alguma coisa poderá avançar nessa área. Na economia, eu acho que você tem uma situação de risco, no sentido de que alguma coisa poderá dar certo em termos de retomada de crescimento e emprego, mas muita coisa poderá dar errada no sentido da organização de uma economia competitiva para o século XXI. Por quê? Por conta, digamos assim, da dificuldade que o assessor econômico principal, Paulo Guedes, tem de equacionar a dinâmica mercado-estado como agentes econômicos. Quer dizer, a ideia de você privatizar é uma ideia vitoriosa no século XXI. Né? Mas você fazer a privatização selvagem é uma ideia perigosa, porque ela pode fazer com que o Estado perca a capacidade de regulação sobre o mercado, porque as agências estatais, as empresas estatais, têm um poder regulador muito grande, inclusive um poder de alavancagem do crescimento econômico. Então, se você tira isso abruptamente e desregulamenta tudo, você pode legar um problema grave para o futuro, para isso que eu estou chamando de organização de uma economia competitiva para o século XXI. Existe alguma oposição entre Paulo Guedes e os generais que estão ao lado do Bolsonaro, ele também é um militar, quanto à questão do nacionalismo, da desestatização? Eu acho que pode vir a ter algum atrito nisso daí. Mas eu não acredito que os militares que estão se incorporando, que são quase todos militares da reserva, né, militares já afastados do cotidiano das Forças Armadas, tal, venham a colocar muitos obstáculos no que diz respeito à questão da privatização. Né? Eu não acredito que eles, com o mínimo de inteligência que seguramente eles têm, eles não consigam ver que qualquer tentativa de manutenção rígida da estatização não vai dar certo, porque o capitalismo do século XXI dificilmente vai seguir em frente com empresas estatais e mercados muito protegidos.
Eu acho que o nacionalismo deles é mais de tipo territorial, vinculado a uma questão de soberania, fronteiras, ocupação da Amazônia, por exemplo, né, do que em relação à gestão da economia. Entende? Eu acho que é uma ideia de nacionalismo muito de base territorial, que vai provavelmente aparecer nas discussões sobre problemas de fronteiras, problemas de recepção de imigrantes, problemas de ocupação da Amazônia, o que pode levar a um certo tipo de colisão com o ambientalismo, com a proteção das populações indígenas. Então, isso eu acho que é uma espécie de campo minado onde poderá, de fato, haver algum tipo de atrito dentro da equipe de governo, né? Como é que o senhor interpretou a fala do futuro ministro da Ciência e Tecnologia, Pontes, que é um astronauta, mas é um aviador coronel? Ele é um militar da aeronáutica, dizendo que ele no governo vai ter que lutar contra inimigos internos e inimigos externos. O que ele disse? Não faço a mínima ideia, mas eu posso especular. Eu não sei do que ele está se referindo, a que ele está se referindo. Mas eu posso especular, por exemplo, que internamente uma área de ciência e tecnologia tem diante de si, não digo inimigos, mas dois núcleos de tensão. Uma é um núcleo formado pelas indústrias, porque as indústrias no Brasil elas são muito resistentes à pesquisa e desenvolvimento, que nos principais países do mundo são indutores de desenvolvimento tecnológico e científico, né? Então esse é, eventualmente, volto a dizer, não um inimigo, mas um ponto de tensão. O outro é a vida acadêmica, né? Porque a vida acadêmica brasileira, a universidade, concentra 90% do que se faz em termos de pesquisa e tecnologia, desenvolvimento tecnológico. E a academia, a universidade, tem as suas características, que não são propriamente moldáveis por qualquer tipo de governo. A universidade brasileira é muito zelosa da sua autonomia, da sua soberania, da liberdade de cátedra, da liberdade de agenda de pesquisa. Então, talvez ele estivesse se referindo a isso. E os inimigos externos, eu também especularia que podem ser os grandes grupos de ciência e tecnologia que existem no mundo e que têm poderes de direcionamento de pesquisas em ciência e tecnologia muito grande. De repente, fazendo um pouco a leitura otimista do Marcos Pontes, ele pode, eventualmente, se cercar de alguns cérebros, pelo lado técnico, e de algumas pessoas que têm capacidade de gestão. Mas a verdade também é que, nos últimos anos, no Brasil, os ministros de Ciência e Tecnologia não tinham nem o preparo técnico, nem a capacidade de gestão. Ela foi uma área, de certa maneira, uma área secundária na estrutura ministerial brasileira, né? Então, pode ser que por uma via heterodoxa a gente consiga ter algum resultado, ele consiga algum resultado. A campanha eleitoral, aliás, toda a campanha eleitoral é assim mesmo, é cheia de promessas. O presidente, quando chegar ao Planalto, ele vai ter que passar por um congresso, tem 30 partidos representados lá. Como é que vai ser esse jogo? Olha, eu acho que vai ser um jogo tão difícil quanto foi para todos os presidentes, porque uma das nossas desgraças políticas é justamente essa elasticidade abusiva em termos do número de partidos, né? 30 partidos, ou que seja 25, qualquer número acima de 20, é um despropósito. Você não tem nichos de opinião. Não tem ideologia suficiente. Ideologias, né? Nem nichos de opinião, nem mesmo interesses gregários para justificar isso daí. Então, uma parte grande dos partidos são partidos fake, né? Eles não funcionam como partidos, eles funcionam como pequenos lobbies vendedores ali dentro, de tempo de televisão. Vendedores de tempo de televisão e chantagistas, porque eles ficam ali no executivo chantageando para obter alguns restos do banquete, vamos dizer assim.
Então ele vai ter. Agora, isso esteve com o Fernando Henrique, esteve com Lula, com Dilma, com Temer e vai estar com o Bolsonaro. A resolução desse problema passa pela capacidade de articulação no Congresso, coisa que não é de se esperar que seja muito boa por conta justamente do caráter da campanha Bolsonaro e o perfil que ele e a sua equipe têm até agora. Você não tem ali nenhum grande líder político. Nem o próprio Bolsonaro é. Né? Ele era baixo clero no Congresso. Então ele tinha uma articulação irrisória, inexpressiva no Congresso. Ele não tem treino de articulação congressual, né? Diferentemente, por exemplo, do Temer. Pode ter dado errado, mas ele tinha experiência parlamentar, capacidade de articulação. Para usar um chavão, é o algodão entre cristais. Isso, exatamente. É o algodão entre cristais, é a linha que costura os interesses e fornece um mapa de conduta dentro do Congresso. Isso o Bolsonaro não tem. Ele e o seu agente político principal, que é o Onyx Lorenzoni, não dá para depositar no Onyx, que é um deputado que tem uma trajetória recente, né, não teve nunca grande expressão, que ele vá, pelo menos de início, ter essa capacidade de articulação. Mas pode ser que o Congresso brasileiro é sempre uma caixinha de surpresa. Pode ser que outros parlamentares e outros partidos mais expressivos promovam uma derivação de sustentação, uma mudança de posição, que não sejam oposição, mas que façam uma derivação favorável ao presidente eleito. Eu penso no DEM, por exemplo, que é o partido do Onyx, né? Mas é o partido também do presidente atual da Câmara, o Rodrigo Maia, é o partido do ACM Neto, que é um bom articulador político, que tem jeito para isso, ainda que esteja na Bahia, mas ele é deputado. Então pode ser que partes do MDB façam esse movimento também. Então você tem condições de, não digo na primeira hora, mas no momento subsequente, se o governo acertar o prumo, né, e apresentar propostas que façam um mínimo de sentido, que tenham pé e cabeça, eu acho que ele tem condições de obter a adesão de uma parte grande do Congresso. Eles já falam que 300 deputados poderiam vir para esse apoio. Dentro dos 300, você seguramente tem meia dúzia que tem capacidade de articulação e que poderão ajudar o governo a aprovar aquilo que é mais importante para ele. Mas vai ser um braço de ferro, né? O judiciário deve continuar com o protagonismo que ele teve até agora? Eu acho que vai aumentar o protagonismo. E nós vamos fazer, agora, vamos ter que fazer o caminho de volta. Eu digo... Pôr o judiciário na caixinha, como disse o Ciro? Não, o contrário. Eu acho que o judiciário nunca saiu da caixinha, divergindo um pouco do Ciro Gomes. Eu acho que ele sempre esteve na caixinha. Só que a caixinha do judiciário é um caixotão, né? É uma caixa enorme, com várias gavetinhas. Cabe muita coisa. Cabe muita coisa e comporta, inclusive, muitos comportamentos conflitantes, né? Mas eu acho que o caminho de volta que nós vamos ter que fazer é o seguinte: uma parte da opinião democrática brasileira dos últimos anos, sobretudo do início da Lava Jato para frente, fez uma espécie de crítica ao que foi considerado hiperpolitização do judiciário. Agora, nós vamos pedir para o judiciário fazer a regulação constitucional do governo. É nesse sentido que nós vamos ter que fazer a opinião pública democrática, a própria opinião petista, vai ter que rever um pouco a crítica feita ao judiciário, reformulá-la para pedir ao judiciário que cumpra as garantias. Porque uma parte grande da narrativa Bolsonaro, se ele transformar isso em propostas efetivas, vai entrar em rota de colisão com a Constituição, com os direitos humanos afirmados já nos últimos anos, dos quais
o zelador é o Supremo Tribunal, né? Então, essas instâncias jurídicas superiores, eu acho que elas vão conhecer um momento de hiperatividade. Serão hiperativas, né? Porque muita coisa vai cair lá. Eu acho que o processo que nós chamamos de judicialização da política vai aumentar. Por falar em politização do judiciário, como é que o senhor recebeu a notícia de que o juiz Moro é o ministro da Justiça e da Segurança? Bom, eu recebi com cautela, no sentido do seguinte, quer dizer, do ponto de vista técnico, eu acho que foi uma indicação muito boa, porque o juiz Moro, ele tem conhecimento constitucional, sapiência constitucional, jurídica, domina a jurisprudência e ocupou um papel chave na articulação do judiciário nos últimos tempos, sobretudo por conta da Operação Lava Jato. Eu acho que o problema virá do modo como a classe política, sobretudo a da oposição democrática, receberá. Porque, de certo modo, a ida do Moro para o ministério do Bolsonaro é quase que uma confissão, não explícita, né, de que ele trabalhou nos últimos tempos, de certo modo, orientado por aqueles elementos que deram força à campanha do Bolsonaro, particularmente o antipetismo, né? Quer dizer, então, a ida do Moro para o ministério é uma comprovação do discurso que se fez de que ele, como juiz de primeira instância, estava partidarizando os seus julgamentos. Então, isso poderá ser uma espécie de tijolo no caminho dele. Por outro lado, ele poderá neutralizar, pelo menos em parte, isso, com o grande apoio social que ele deverá obter por essa aceitação. Porque o Moro é uma figura, né? Não digo adorada por todos os brasileiros, mas tem um prestígio tem uma massa social muito grande de apoio, e isso poderá ajudá-lo a driblar essas dificuldades que ele vai ter, tanto com o caráter meio contraditório da ida dele para o ministério, como em relação ao julgamento como ministro, aos procedimentos como ministro que ele vai fazer, sobretudo levando em conta que ele vai pilotar um ministério fortalecido, né? Que está a segurança pública junto, Polícia Federal junto, combate ao crime e à corrupção. Ministério de muita visibilidade. Muita visibilidade e muita força, e que vai mexer com uma área delicadíssima da vida brasileira, que é a área de segurança, violência, tudo isso, né? Então, eu acho que ele vai ter que pisar em ovos, mas eu acho que, do ponto de vista, sem apoiar isso, mas do ponto de vista da gestão Bolsonaro, é um gol a favor, né? Eu acho que o Bolsonaro conseguiu marcar um gol importante com essa nomeação. Dá para perceber que cientistas políticos e jornalistas vão ter muito trabalho. Nossa, eu não posso nem falar em trabalho, viu? Seguramente muito trabalho, porque vai ser um período, digamos assim, em que a democracia brasileira vai ser posta à prova. É um teste dessa Constituição de 88, o senhor acha? Com certeza. Acho que é um teste da Constituição e é um teste da própria democracia, do regime democrático, porque nós estamos mergulhando numa época de experiência, de experimentação em termos de governo. E o que vai sair disso poderá ter repercussões graves no modo como a democracia brasileira tem sido praticada. Pode ser que ela não sofra uma derrocada, mas pode ser que uma parte da cultura dela seja hostilizada e tenha que sofrer algum tipo de adaptação. E nessa adaptação a gente pode perder alguma coisa. Vai ser uma época de desafio, por exemplo, para toda a pauta de direitos do Brasil, que nos últimos bons anos, desde o governo Fernando Henrique, é uma pauta que avançou, veio avançando, não retrocedeu em nenhum momento. Agora ela está diante da possibilidade de conhecer ou o retrocesso, que seria trágico, ou diminuição da velocidade de avanço, né? Ela vai avançar
muito lentamente ou vai retroceder, né? Então, acho que aí também está uma coisa que vai nos desafiar. E a própria movimentação social, né? Quer dizer, o ativismo social que cresceu no Brasil, ele também vai estar sob júdice, digamos assim. Só que aí a gente entra num terreno um pouco mais complicado, porque o ativismo que cresceu no Brasil, vamos dizer assim, de 2013 para cá, ele não é um ativismo necessariamente contra um governo Bolsonaro. Ele é também um ativismo, digamos, para falar de uma outra maneira, ele é um ativismo de esquerda, mas ele é também um ativismo de direita. Você tem os dois ativismos hoje muito excitados no Brasil. As grandes massas urbanas suportaram Bolsonaro. É só olhar o mapa eleitoral e perceber isso. Com certeza. Esse namoro entre o Bolsonaro e essas grandes massas urbanas vai continuar por muito tempo? Só depende do Bolsonaro. O que eu quero dizer assim, se ele entregar aquilo que ele prometeu na campanha, o namoro continua. Agora, se ele fizer algo contrário, ou se ele fracassar nas propostas, o divórcio me parece inevitável. Este ano nós completamos 30 anos da Constituição. Essa Constituição ainda serve para o Brasil de hoje? Ela ajuda o avanço da democracia, o funcionamento da economia brasileira, ou ela precisa ser mudada profundamente? Não, eu não acredito que haja necessidade de uma mudança profunda na Constituição. Eu acho que a Constituição de 88 é uma pérola, né, que pode continuar, ou é uma pedra preciosa, que pode continuar a ser lapidada. Acho que ela tem sido lapidada ao longo dessas 3 décadas e ela poderá seguir assim por mais um bom tempo, né? Ela tem características que precisam ser reconhecidas, sobretudo pela dimensão de cidadania social que ela deixou inscrita de uma maneira categórica, né? Agora, a parte constitucional, que talvez seja mais até infraconstitucional, né, de regulação no trabalho, na parte econômica, na parte mesmo da administração pública, eu acho que aí você pode imaginar algumas pequenas intervenções, como vem acontecendo. A própria reforma trabalhista que foi aprovada esse ano mexe em alguns elementos da Constituição. Agradeço ao Marco Aurélio Nogueira, professor de Teoria Política da Unesp. Muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Foi um prazer. Até a próxima.